e o Vinícius vão apresentar sobre o câncer do colo do útero. Calma que eu estou apresentando a tela aqui. Sofia, você vai gravar? As meninas acham que estão gravando, né? Sofia. Não sei se pode começar já. Tá. Vou começar então. Vocês estão conseguindo ver direitinho, tá, né? Então a gente vai falar sobre esses tópicos aqui. E eu vou começar falando primeiro o que é esperar passar o caminhão. O que é o câncer do colo de útero. Então, ele também pode ser chamado de câncer cervical, e ele vai ser o câncer que vai acometer, né, a região do colo do útero, como o próprio nome já diz. Então, aqui na imagem, a gente está vendo aqui onde é que vai ser a região acometida, e como é que vai ser a visualização pelo exame de Papa Nicolau, né, que a gente vai visualizar mais ou menos assim. Esse aqui é um colo de útero alterado, né, dá pra gente ver aqui essa região mais hiperemiada. Então, esse tipo de câncer, ele no Brasil, a gente excluindo os tumores de pele no melanoma, né? Então, ele vai ser o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. Em 2023, foram estimados 17.010 novos casos, o que vai representar uma taxa de incidência de 13,25 casos a cada 100 mil mulheres. Isso tudo de acordo com o INCA de 2022. Então, eu trouxe um pouquinho sobre a fisiopatologia. Entre os diversos cânceres, né, que podem acometer essa região do colo do útero, o mais frequente vai ser o carcinoma epidermoide, também chamado de carcinoma escamoso, e ele vai se originar, né, no epitélio de revestimento externo dessa região. O outro tipo de câncer que pode acometer é o adenocarcinoma, né, que ele é mais raro, e que vai acometer o epitélio glandular do canal endocervical. Então, essa doença, né, que eu vou falar mais especificamente do carcinoma epidermoide mesmo, ela geralmente se desenvolve lentamente, né, então ela vai permanecer assintomática por um longo período, por isso é tão importante a detecção precoce pelos métodos que o Vinícius vai falar mais para frente, e ela possui, então, uma disseminação local, né, então ela pode se infiltrar em tecidos vizinhos, invadindo, por exemplo, o perimétrio, a vagina, a bexiga e o reto, e ela pode se disseminar também por via linfática, né, aos linfonodos pélvicos, por exemplo, linfonodos paraórticos também, que são os principais acometidos, e por via hematogênica para alguns órgãos distantes. Então, existem alguns fatores de risco, né, que vão ter me fugiu a palavra aqui agora. Esses fatores de risco vão ter uma importância, né? Uma importância significativa. Então, eles são baixas condições socioeconômicas, início precoce da atividade sexual, multiplicidade dos parceiros sexuais. Esses dois itens, eles estão muito relacionados à infecção por HPV, né? Então, que vai aumentar, né, a exposição e a chance do contágio. E a gente também tem o tabagismo. Agora, falando um pouquinho mais sobre a associação com o HPV, que eu acho que é o que a gente mais escuta falar, né? Então, o HPV, ele é um grupo de vírus, né, na verdade, então existem vários né, subespécies, né, do grupo HPV, e ele é comprovadamente o agente causador de 99% dos casos de câncer de colo de útero. Eu vi em algumas referências falando 90, em alguns falando 99, mas assim, é a grande maioria dos casos. Então, esse grupo de vírus, ele é capaz de infectar a mucosa e a pele, e ele vai acarretar a formação de algumas verrugas. Existem alguns subtipos, né, dentro desse grupo de vírus que são de chamado alto risco, né, então eles vão possuir a capacidade de ocasionar o câncer. Então, essas lesões do HPV, elas vão ser lesões, né, pré-malignas que podem vir a desenvolver o câncer. Então, a transmissão do HPV, eu acho que como todo mundo aqui já sabe, já deve ter estudado, ela se dá pelo contato da pele ou das mucosas com as lesões infectadas, e isso normalmente, né, o que a gente mais ouve falar é por contato sexual mesmo. A prevenção que a gente pode focar é a questão da vacinação. Então, a vacina do HPV, ela vai ser disponibilizada pelo SUS, e o foco dela são meninos e meninas, né, de 9 a 14 anos. Antigamente tinha uma diferença de idade, né, meninos era, acho que dos 11 aos 14, mas atualmente tanto meninos quanto meninas dos 9 aos 14 anos. São disponibilizadas 2 doses, com 6 meses de intervalo. A questão do preservativo é uma questão bem complicada também, né, nessa doença, eu até nem coloquei aqui, porque preconiza, né, o uso do preservativo para poder prevenir
diversos tipos de IST, mas no caso do HPV, o preservativo ele não vai ser 100% eficaz, porque a transmissão se dá pelo contato da lesão, então do local de pele que tem essa lesão. Então pode ser que o preservativo ele não proteja, né, a região que está sendo exposta. Então, por exemplo, se uma lesão tiver na vagina ou numa região mais externa, pode ser que haja essa transmissão, contato mesmo com o uso do preservativo. Então, por isso que a vacinação, né, ela é muito importante. A vacinação fora dessa faixa de 9 a 14 anos, ela é disponibilizada no particular, mas eles recomendam essa idade porque para poder pegar a população antes de iniciar, né, a vida sexual, para permitir que elas sejam vacinadas antes de ter contato com esse vírus. Então, como é que vai funcionar, né, a relação desse HPV com a formação do câncer de colo de útero? Então, o vírus ele vai infectar nessas células basais imaturas do epitélio escamoso. E aí, essa infecção, ela ocorre em áreas de ruptura epitelial, né, ou de células escamosas metaplásicas que vão estar presentes na junção escamocelular. Então, para ter o estabelecimento dessa infecção, né, do HPV nessas células, então, tem que ter uma lesão do epitélio superficial, para permitir que esses vírus eles tenham acesso às células imaturas da camada basal. Então, se esse epitélio superficial ele estiver íntegro, a infecção pelo vírus do HPV vai ser muito mais difícil. Então, o vírus ele vai, né, entrar nessas células e ele vai se replicar durante a maturação delas, né? Então, essas células vão continuar nesse processo de maturação e os vírus vão se replicar. Então, nesse processo, os vírus eles vão acarretar algumas alterações no mecanismo dessas células escamosas que vão levar essas células a terem uma progressão desse ciclo celular, né, e prejudicando a capacidade de reparação do DNA dessas células. Então, vai fazer algumas mudanças, né, na questão genética, né, dessa célula, e vai fazer com que ela tenha um aumento, né, da propensão a adquirir mutações que podem resultar no desenvolvimento do câncer. Então, como ela vai ter esse prejuízo na capacidade de reparação do DNA, vai, né, facilitar que elas adquiram essas mutações e que elas não sejam capazes de corrigir essas mutações, perpetuando, né, e podendo resultar no desenvolvimento do câncer. Então, nesse sentido, o HPV ele é um agente causal, né, necessário para poder acontecer o câncer, mas ele não é determinante para que aconteça o câncer. Então, não necessariamente todo mundo que se infecta com HPV, né, que tem essas lesões, vai desenvolver o câncer de colo de útero, porque existem alguns outros fatores, né, que vão contribuir, que podem retardar ou que podem impedir, né, a carcinogênese desse vírus. Então, é importante ter isso em mente. E, como eu tinha dito, né, anteriormente, falando um pouquinho dos sintomas, esse câncer, normalmente, ele tem um início assintomático, né? Então, o primeiro sintoma a ser percebido, normalmente, ele já é com um avanço da doença, né? Então, não é nos períodos iniciais desse câncer, é mais com a progressão dessa doença. Então, a gente tem uma secreção vaginal discreta e aquosa, e sangramento, ou chamado de sinal sanguíneo, após a relação sexual, né? Essa relação sexual sendo sem dor. E esses sintomas, eles podem se tornar cada vez mais frequentes e mais intensos com o avanço dessa doença, e podem ocorrer o que a gente chama de sintomas tardios. Esses sintomas tardios, eles vão acontecer com a doença mais avançada. Então, normalmente eles ocorrem quando a doença já se espalhou, né? Para outros tecidos e para outros sistemas. Então, a gente tem, por exemplo, a dor referida no flanco ou em membros inferiores, ela pode indicar um comprometimento periuretral ou um comprometimento da parede pélvica e dos tecidos próximos ao nervo ciático. Então, é uma dor referida mesmo, né? O sangramento retal e a obstipação, ele vai indicar um comprometimento retal, e a disuria hematura pode indicar uma invasão da bexiga, né, por esse câncer. E, por último, esse corrimento mal cheiroso, ele vai indicar uma alta gravidade, né? Então, é um desenvolvimento bem grande dessa doença. Então, o corrimento mal cheiroso, ele indica que teve colonização dos tecidos necróticos por germes anaeróbicos. Então, assim, tem que ser um tumor de grande volume, um tumor já bem desenvolvido, para poder ocorrer, né, essa necrose dos tecidos e a colonização deles por esses micro-organismos que vão gerar esse mau cheiro. Agora, dando continuidade aqui na nossa apresentação, né, pessoal? Como a Ana destacou muito bem,
Na maioria das vezes, o câncer de colo de útero ele é diagnosticado em estágios já termina, não tem sintomas nos estágios iniciais, né? Por isso que quando ele chega a manifestar sintomas e o diagnóstico é feito, muitas vezes ele já está em um estágio mais avançado que dificulta o tratamento. Por isso é essencial a gente fazer um rastreamento adequado para possibilitar, assim, um diagnóstico precoce e fazer a intervenção adequada. Então, para a gente realizar esse diagnóstico do câncer de colo de útero, o que é importante? Primeiramente, a gente tem que fazer o exame da mulher, né? Que toda mulher tem que fazer. O exame físico, ele é composto primeiramente pela inspeção. Aí na inspeção, temos que analisar a vulva, o períneo, o vestíbulo da vagina, avaliar como está a coloração, se tem alguma alteração, alguma ferida, disposição de peso, aí é todo aquele básico, né, de exame da mulher que a gente aprende desde o início da faculdade, né? Posteriormente, após a inspeção, nós fazemos a abertura dos grandes e pequenos lábios, né? Então a gente expõe o vestíbulo da vagina e olha ao redor, né? Se tem algum sinal de ferida, de algum codiloma ou algo do tipo. Então a gente vai prosseguir com a realização do exame especular. A gente tem que selecionar o espéculo, né? Sempre do tamanho adequado. Então, a gente vai introduzir esse espéculo de maneira adequada para evitar causar um mínimo desconforto possível para a mulher, né? Aí, após a gente passar o espéculo, nós devemos avaliar as paredes da vagina, né, o colo do útero. Então, a gente vai olhar como que está a coloração, se está normal, se está dentro do esperado. A gente olha se tem alguma secreção. Como a Ana falou, um dos possíveis sintomas do câncer de colo de útero é a presença de sangue, né? Secreção sanguinolenta. Então a gente avalia se tem presença de secreção, como que tá. A gente tem que avaliar o aspecto do colo uterino, né? Se ele não está edemaciado ou se ele não está retraído, se ele tem aquele aspecto de colo em morango, né? Que é muito sugestivo. E prosseguindo aqui no exame físico da mulher, a gente segue com o toque bimanual, né? Onde a gente vai avaliar o colo, observando o comprimento dele, a disposição, a forma e a consistência, se ele está enrijecido ou não, e vai avaliar se está fisiológico ou não. Sempre que houver alguma suspeita, a gente tem que investigar mais a fundo, né? Aí o que seria um exame físico suspeito? Seria um aumento do volume do colo uterino, consistência aumentada, presença de lesão exofítica que pode sangrar, pode estar ulcerada ou não. Lembrando que esses sintomas eles estão presentes na fase avançada do câncer, né? Pode passar. Aí seguindo no exame da mulher, pode ser realizado também a colposcopia. Aqui, como está representado na imagem, né, a gente faz o uso do colposcópio, que é um instrumento que contém lentes de aumento. Então, ele vai emitir uma luz no interior da vagina, né, e vai aumentar para a gente poder visualizar o colo, assim como as paredes da vagina, de forma mais detalhada, né, e poder identificar qualquer alteração que estiver presente. Pode passar. Agora a gente começa com a parte citológica, né, do exame da mulher. Aí nós temos o exame de Papa Nicolau, que é o principal, como que a gente fala? O principal método de diagnóstico para câncer de colo de útero no seu estágio inicial, né? Que ele consiste praticamente em uma coleta de células da ectocervice, que é a porção externa, né, do colo do útero, e da endocervice, que vai estar por dentro, né, que é a área de transição. Agora, por que a gente tem que coletar nesse local, na endocervice também, e não só na ectocervice? Porque essa é uma área de transição do epitélio, né? O epitélio ele vai passar de um epitélio pavimentoso simples para estratificado, que é o que está nas paredes da vagina, né? E como é uma área de transição, ela está sujeita a sofrer mais displasia, né? Que é as alterações das células que aumentam as chances de desenvolvimento do câncer de colo de útero. Aí aqui,
os materiais que são utilizados para fazer o exame do Papa Nicolau, né? É o espéculo, né? A espátula de Aire, que é feita a raspagem externa no colo para fazer a coleta da ectocervice, a escola endocervical, que faz a coleta da endocervice. Aí, como a gente está representado nas duas fotos, né? Na esquerda está representado a espátula de Aire coletando a ectocervice e na direita a endocervical coletando a endocervice e a lâmina para a gente colocar o material coletado para mandar para análise patológica, né? Agora pode passar. Aí aqui, outro teste que é utilizado é o teste de Shirley. Ele está presente, né, no nosso exame da mulher. Agora, qual que é a importância do teste de Shirley? Como a Ana falou, a infecção pelo HPV ela aumenta a chance de desenvolvimento do câncer de colo de útero. Então, o teste de Shirley, ele vai utilizar de substâncias para tentar expor ou não lesões pré-cancerígenas que são causadas pelo HPV. Então, a gente usa a solução de Shirley, que é uma solução rica em iodo. Então, quando a gente joga essa solução no colo, ele vai ficar, como está na imagem da direita aí, todo marrom. O certo seria ficar todo marrom. As áreas que estão amareladas significa que você tem uma deficiência de glicogênio. Agora, por que vai ter deficiência de glicogênio nessas áreas? Porque se houver uma infecção pelo HPV, o HPV ele vai consumir, a célula ela vai consumir mais energia, né, para poder funcionar toda a maquinaria de replicação viral, de produção de proteínas, então por isso há uma maior demanda por glicogênio. Então a solução de Schiller é para identificar áreas iodo negativas que não são curadas pelo iodo, né? Agora, prosseguindo, nós utilizamos também o ácido acético. Diferentemente da solução de Schiller, que identifica glicogênio, o ácido acético identifica proteínas. Então, áreas que têm alta concentração de proteínas vão ficar com aspecto esbranquiçado. Aí, por que a gente utiliza esse ácido acético? Porque quando você tem infecção pelo HPV, a grande taxa de replicação viral vai ter, consequentemente, um aumento da síntese proteica para a produção desses novos vírus, né? Então, a solução, ela vai, o ácido acético, ele vai destacar essas regiões. Então, vai ficar branco, tá vendo? Essas áreas esbranquiçadas na foto da esquerda. Pode passar? Aí aqui agora está o protocolo de rastreamento, né? Como eu destaquei já, né, é essencial a mulher fazer o rastreamento do câncer para identificar ele em um estágio precoce, né? Então, o que é preconizado? O preventivo, ele é previsto aqui de acordo com o SUS, né? Para a população feminina de 25 a 64 anos que já iniciou a atividade sexual. No SUS é assim, mas em outras diretrizes vão falar o quê? Que qualquer menina que iniciou a atividade sexual ela já tem indicação para coletar o preventivo e fazer o rastreamento do câncer de colo de útero, isso na diretriz americana, né? E no particular, aqui no Brasil, também é muito feito assim. Só que no SUS é acima de 25 anos que iniciaram a vida sexual. Então, vai. A mulher, ela fez a coleta. Se veio normal, ela vai repetir. Aí, o primeiro veio normal, ela vai repetir em um ano. E se esse segundo veio normal, ela pode repetir a cada 3 anos, certo? Aí, de 3 em 3 anos, ela vai ter que fazer esse preventivo. Se a descrição da análise citopatológica veio como insatisfatória ou não foi possível fazer a análise, né, você tem que fazer a repetição imediata do preventivo. E se veio alterada, aí a gente tem as subclassificações, né? Se veio como HCIL ou LCIL, que são estratificações dentro das alterações patológicas que podem acontecer, né? Então, aqui, a gente vai repetir essa citologia e fazer a colposcopia. Aí, se der alterar novamente, a gente vai fazer a biópsia da lesão que está suspeita de displasia, suspeita de câncer. E através dessa biópsia, nós vamos
classificar se é apenas uma metaplasia das células, uma cervicite. Aí a gente vai fazer o acompanhamento com citologia, né? Agora, se já houver uma alteração efetiva, aí são os NICs, né? O NIC 1 é de baixo grau, o NIC 2 e 3 é de alto grau, ou se já houver uma lesão invasiva, é diagnosticada por biópsia, aí a gente vai prosseguir com a cirurgia, que pode ser a esterectomia, né? Quimioterapia ou radioterapia. E isso vai variar de acordo com a estratificação do risco. Lembrando que NIC 2 e 3 a gente pode fazer por outros métodos que podem manter a fertilidade, né? Que, por exemplo, a conização, e a gente tem também que seguir com a citopatologia e a colposcopia frequente, né? Pode passar. Aí aqui está a tabela de classificação, né, de estratificação de risco, de acordo com as alterações identificadas no preventivo, né? Aí aqui colocando aqui a terminologia no sistema NIC e no sistema Bethesda, que o sistema NIC é mais utilizado por patologistas, né, que é o que a gente aprende com o Tiago. O sistema Bethesda é a classificação internacional, criada em 91. Aqui. O normal é normal em todos. Agora, se tem pode ter uma atipia, né? Aí aqui, na classificação de NIC, aí a gente fala NIC de baixo grau. E no sistema Bethesda vai ser o LCIL. Se tem uma displasia leve, que é a alteração celular, ou a discariose, que é a alteração do núcleo, o núcleo pode estar bilobulado ou outras alterações, aumentado. Se essa discariose for leve, ela já vai ser classificada como NIC 1 ou LCIL também. Se for uma displasia moderada e discariose moderada, já vai ser NIC 2, aí já é considerado alto grau. E também já vai passar a ser HCIL, né? Que é right, o resto da sigla eu não lembro não, mas aí é o risco maior. Aí se tiver uma displasia grave ou discariose grave, já é NIC 3, que também é um NIC de alto grau. E se for um carcinoma in situ, ele vai ser NIC de alto grau também. E quando é o carcinoma invasivo, não está mais na classificação NIC, já é classificado como carcinoma. Lembrando que o carcinoma in situ, ele ainda entra na classificação de NIC. Pode passar. Aí aqui, após a identificação de um tumor, ou seja, o câncer ele já está instaurado, né? O que a gente tem que fazer? A gente prossegue com o estadiamento. O estadiamento vai ser a nossa subclassificação, que vai determinar qual que vai ser a conduta adequada, qual que vai ser o tratamento mais apropriado para essa paciente. O estadiamento, ele tenta responder essas 3 perguntas. O quão desenvolvido está o tumor, se tem invasão de tecidos ou órgãos próximos, e se tem metástase linfonodal ou para órgãos à distância, né, que seria a metástase hematogênica. Pode passar. Aqui, o estadiamento, ele pode seguir o sistema TNM, que é o mais utilizado por patologistas, né? Ou o sistema da FIGO, né? Que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Aí aqui, no sistema da FIGO, ele vai classificar só a partir do 1, ele não vai ter esses T's aqui que estão presentes no sistema TNM. Por exemplo, o TIS no TNM é o carcinoma pré-invasor. Agora, o T1 e o FIGO1, que é o estágio 1 da FIGO, quando o tumor está restrito ao colo do útero, mas não tem extensão para as demais estruturas do útero, né? O corpo do útero não está invadido. Aí aqui, dentro do estágio... Peraí, gente, tá passando trenzinho da alegria. Peço desculpas pelo caos. Aí aqui, dentro do estágio 1, ele vai ter as suas subdivisões ainda, né? Tem o estágio 1A, que é o carcinoma invasor, que pode ser diagnosticado somente por microscopia com profundidade menor que 5 milímetros. Temos o 1A1, que é a invasão do estroma,
em profundidade menor que 3 milímetros. O 1A2, invasão do estroma em profundidade igual ou maior que 3 milímetros, mas ainda menor que 5 milímetros. Pode passar. Aí aqui, no 1B é quando você tem uma invasão superior que 5 milímetros, mas a lesão ainda está limitada ao colo do útero. O 1B1 é a lesão, tem uma invasão maior que 5 milímetros e com diâmetro superior que 2 centímetros. Aí o 1B2 é maior que 2 centímetros e menor que 4 centímetros de diâmetro. O 1B3 maior que 4 centímetros. Isso, maior que 4 centímetros. Aí aqui a gente entra na classificação 2, que é o quê? Quando o carcinoma ele não está restrito apenas ao colo do útero. Ele vai invadir outras porções do útero, né? Então temos o T2 no sistema TNM e o estágio 2 na classificação FIGO, que é o carcinoma invasor que vai além do útero. Aí o estágio 2 ele também possui as suas subdivisões, né, que é o A. Aí o A você tem, ele está limitado a 2/3 superiores da vagina, sem comprometimento parametrial, ou seja, está só nos 2/3, ele não vai além do último terço, né? Pode passar. Aí temos o estágio 2A1, que ele é menor que 4 centímetros no diâmetro. O 2A2, ele é maior que 4 centímetros no diâmetro. O 2B, você vai ter um envolvimento parametrial, mas ainda não chega à parede pélvica. Aí temos o estágio 3, é quando o carcinoma ele envolve o terço inferior da vagina ou estende-se para a parede pélvica, e podendo causar hidronefrose. Isso aí vamos pular. Aí temos o estágio 3A, que é quando o carcinoma ele envolve o terço inferior da vagina sem extensão para a parede pélvica. O 3B, você tem extensão para a parede pélvica. Pode passar? Aí o 3C, você vai ter um envolvimento de linfonodos pélvicos já. Aí o 3C1, você tem metástases para somente para linfonodo pélvico. O 3C2, você tem metástases para linfonodos paraórticos, ou seja, a metástase ela está mais distante, né? Aí aqui, no estágio 4, quando o carcinoma ele já se estende para além da pelve verdadeira, né? Podendo comprometer a mucosa tanto da bexiga quanto do reto. Aí você tem o estágio 4A, quando você tem extensão do tumor para órgãos adjacentes, ele cresce invadindo os órgãos adjacentes à pelve, né, além da pelve. E o estágio 4B, que você tem disseminação para órgãos distantes. Aí o estadiamento da FIGO, ele termina nesse estágio 4B. Mas o TNM, ele ainda vai considerar a invasão para linfonodos, para outros linfonodos, né? E ainda a metástase à distância para outros órgãos, né? Que vai entrar nesse sistema do NX, N0, N1, o M0 e o M1. Pode passar. Aqui. Após fazer o estadiamento correto do tumor, a gente segue para o tratamento, né? O tratamento de câncer de colo de útero, ele tem vários métodos que eles podem ou não preservar a fertilidade da mulher. Aqui eu vou começar com métodos que você tem uma preservação da fertilidade, mas lembrando que mesmo que esteja preservada, as chances de engravidar elas diminuem, né? Então a mulher pode cursar aí com dificuldades para engravidar. O primeiro método de tratamento é a conização com bisturi a frio, que é a retirada, é quando você tem um câncer em estágio inicial, né? O tumor está em estágio inicial. Você retira como se fosse um cone mesmo no colo do útero, na expectativa de tirar o tumor por inteiro, né? Lembrando que as margens têm que estar adequadas, aí a gente tem que fazer um teste das margens também, para ver se não houve resquícios. Pode passar. A gente tem também a conização por outro método, né? Que a conização a frio, ela é feita com bisturi mesmo. A conização por CAF,
ela utiliza um arco elétrico de alta tensão, é como se fosse um eletrocautério, fazendo uma alusão aqui. Também vai ser retirada um cone, como se fosse a estrutura de um cone, né? Pode passar. Nós temos como outra forma de tratamento também a traquelectomia, que é a amputação do colo do útero, né? A traquelectomia, ela é um pouco mais radical, né, que a conização, mas ela ainda mantém as chances da mulher engravidar, mesmo que seja muito difícil. Então, é como está representado na imagem aí, você vai fazer a retirada do colo do útero, então a gente vai seccionar aqui no canal vaginal e logo abaixo aqui do terço inferior do útero, né? Então a gente retira o colo e vai ligar novamente o canal vaginal ao útero, né? Então vai ficar como se fosse com um colo bem, mas bem fino, né? Pode passar. E aqui, a outra forma de tratamento, mas que é mais radical, é a esterectomia, né? A esterectomia, ela pode ser simples, que é a retirada do útero, então você retira apenas o útero e deixa os ovários ainda. Por que você vai deixar os ovários? Porque tem toda a produção de hormônios femininos, né, que ocorre nos ovários. Então, a esterectomia simples é a retirada apenas do útero. E nós temos também a esterectomia radical, que é a retirada de todo o útero, as trompas e os ovários. Lembrando que na esterectomia, a mulher ela fica infértil, né? Então, ela é principalmente quando você já está em estágios mais avançados. Pode passar. Além disso, nós temos a quimioterapia e a radioterapia de altas doses, né, que são indicadas para quando os procedimentos feitos não foram suficientes, ou quando você tem, por exemplo, um estágio 2B, 3B, 3C e o 4. Pode passar. Aí aqui está a diretriz do que é indicado de tratamento conforme o estádio o estádio que foi classificado, né, o tumor. Aí aqui, se ele está no estágio 1A, sem a invasão sem invasão do espaço linfovascular, você pode fazer a conização ou a esterectomia total. Aí que vai variar, vai depender se a mulher quer ou não preservar a fertilidade. A esterectomia total não preserva, a conização preserva. No estágio 1A, quando você já tem invasão do espaço linfovascular, a gente vai fazer a conização, a gente pode fazer a conização e a linfadenectomia, que é a retirada da cadeia de linfonodos, né? Porque eles já vão estar comprometidos. Também pode ser feita a esterectomia total, lembrando que tem que ser feita a linfadectomia de todo jeito, porque houve invasão de linfonodos. No estágio 1A2 ou 1B1, a gente pode fazer a traquelectomia radical, que é a amputação do colo do útero, né? Ou esterectomia radical. Lembrando que a gente tem que fazer também a linfadenectomia. Pode passar. Já no estágio 1B1 ou 2A, a gente pode fazer a traquelectomia também, ou a esterectomia. O estágio 1B2, do estágio 1B2 ao 4, não tem como a gente fazer a conização ou a traquelectomia. A gente tem que fazer a esterectomia radical mesmo. Lembrando que você tem que, a partir do estágio 3, a gente tem que associar com a quimioterapia e a radioterapia de altas doses, em altas doses. Todo o estágio 3, o 2B e o 4, a gente tem que fazer esses dois procedimentos também, além da esterectomia, na tentativa aí de gerar, de ter sucesso no tratamento, né? Lembrando que o estágio 4, o protocolo, ele indica que você pode fazer a exenteração pélvica, que que é um procedimento muito, mas muito, como que a gente fala, né? Radical, né? Então, na prática, não é muito feito, porque não tem
muitas pesquisas que apontam aumento da sobrevida com a exenteração pélvica, porque você vai gerar mais desconforto para a mulher que muitas vezes não vai ser efetivo. Pode passar? Aí aqui, sobre o segmento de mulheres que tiveram o câncer de colo de útero, elas têm que fazer tanto o exame físico, quanto a citologia, quanto a colposcopia, de 3 em 3 meses, nos primeiros anos após o tratamento, né? Aí a gente fez 2 anos de 3 em 3 meses. Aí a gente vai fazer semestralmente por mais 3 anos. Então, assim, a gente vai ter obtido 5 anos de tratamento após o tratamento já, né? Então, após 5 anos, a gente faz o segmento anualmente. Lembrando que para mulheres que tiveram o câncer de colo de útero, não tem aquele protocolo de rastreio de fazer de 3 em 3 anos após 2 exames negativos. A gente tem que fazer sempre anualmente até, até acabar, até perder a indicação de segmento. Pode passar? Aí essas foram as referências que nós utilizamos na apresentação. E muito obrigado pela atenção. Aí é isso. Alguma dúvida, pessoal?